Eu vou entrar aqui, então, no SAS Online. Aqui onde mostra aqui onde eu tô mostrando com a mãozinha. E vou entrar na página do SAS Online, tá? Aqui tem um pouquinho, um informativo sobre o que é a ferramenta do SAS Online. Acho que vocês podem também estar clicando para visualizar. E se eu rodar a tela, eu tenho algumas informações que são importantes para mim, tá? Eu tenho o SAS ao vivo. Então, aqui no SAS ao vivo, se eu entrar, se eu ver aqui Opa, desculpa. Conferir o cronograma, né? A programação, eu tenho aqui todas as aulas que já aconteceram, eu posso estar olhando, e o que vai acontecer, que é o dia de hoje, tá? Então, eu tenho o dia, o horário, enfim, direitinho, tá? Vou voltar lá. Tem, então, aqui, que nem eu mostrei para vocês, o SAS ao vivo. Tem o roteiro de estudos, que é aquele roteiro de aulas já programadas pelo SAS, né? Então, eu vou selecionar aqui qual ano, sexto ano, por exemplo, o componente curricular. Então, são esses componentes curriculares que eles disponibilizaram de roteiro de estudos. Vou clicar aqui em português. Vou procurar. E aqui eu tenho 3 roteiros de estudos, tá? Esses roteiros é referente a um determinado capítulo. Então, eu tenho aqui do capítulo 3, do capítulo 4 e o capítulo 5. Então, eu vou verificar se eu vou realmente trabalhar esses capítulos agora, ou se eu já estou e posso utilizar as indicações que o SAS está nos informando, tá? Então, eu vou baixar o roteiro. E aqui eu tenho o roteiro, ó. Então, tem uma mensagem para os alunos, as atividades do capítulo. Então, aqui mostra exatamente a etapa, o desenvolvimento e a página, certo? Então, é bem tranquilo, é bem fácil de visualizar. Eu tenho aqui do capítulo 4, vamos ver, um pouquinho diferente, ó. Então, ele vai dizer as atividades do dia, né? Qual página, qual é o passo, certo? Então, eu consigo ter vários roteiros. Vamos ver lá do ensino médio. Ó, eu tenho mais componentes, tá? Vou ver lá o de... vou ver em inglês. Ó, eu tenho a aula 7. Às vezes, ele vem com algumas descrições diferentes, tá? Ele não vem como capítulo, ou módulo, ou aula. A gente tem que baixar sempre e verificar se o que eles estão propondo é o que eu estou dando neste momento para os meus alunos, tá? Então, ou se é algo que eu vou utilizar em seguida. Então, é importante vocês darem uma olhada sempre no roteiro, certo? Depois, enfim, aí vocês vão mexendo aqui, vocês vão ver vários roteiros, tá? Vou voltar lá. Então, a gente tem essas duas ferramentas disponíveis agora para mim utilizar como aula online para os meus alunos, tá? Depois eu tenho algumas soluções digitais que são importantes para nós como professor, tá? Então, eu tenho o livro do professor, que é o livro que você já tem físico, mas vocês podem utilizar aqui. Eu tenho o SAS TV, que são as aulas, são as videoaulas prontas, que eu acho que é muito legal de a gente estar usando agora. Então, vocês podem estar verificando, por exemplo, aqui, ó, vou lá no sexto ano, tá? Então, eu tenho essas disciplinas. Então, se eu clicar em artes, por exemplo, eu tenho vários videoaulas que eu posso estar passando para os meus alunos, tá? Como é que eu vou informar para eles? Eu vou lá no portal do GVDASO, lá no arquivo em Word, e vou colocar a informação que o aluno tem que ir lá no SAS TV, na videoaula de artes, por exemplo, tá? Então, aqui eu vou clicar para vocês verem, ó. Então, é do capítulo 1, com o tema Arte com Expressão. Tá? Então, vai abrir o videozinho. Bom, neste capítulo nós vamos estudar sobre algumas dessas artes. Sobre teatro, música, dança, desenho. Vamos lá? Para o jeito de cada pessoa. Como falamos anteriormente. Arte e identidade. Você não é igual a ninguém. É uma Olha que legal.
Então, ele mostra algumas partes do livro que a gente consegue, tá? Ou propor uma reflexão. Vamos voltar lá e vamos ver de outra disciplina. História, ó. Capítulo 6. Claro, eu né? falo pirâmide, quer que vem a cabeça? O Egito? Não. Índio, o cara na floresta? Se eu te disser que dá para juntar índio e pirâmide, uma região em que os europeus ainda não... E é ele, como é que... Essa cultura. E aí formaram essa civilizações. O deus Inca, chamado de Sapa, Inca, o sábio Inca, ele era uma representação... Então, vocês têm várias possibilidades. Então, é importante vocês darem uma olhada e indicar para os alunos onde é que eles podem assistir, tá? Depois eu vou fazer um videozinho para vocês com o olhar do aluno, né? Então, como é que o aluno enxerga? Onde é que ele tem que clicar para visualizar isso? Tá? Então, eu tenho até o ensino médio, ó, tenho várias aulas, então, biologia, ó. Então, eu tenho os temas, os capítulos, então vocês podem estar utilizando essas aulas, tá? Então, eu tenho o SAS TV. Depois, eu tenho o relatório de atividades. No relatório de atividades é onde nós vamos verificar se o aluno de fato fez a atividade proposta, tá? Então, eu vou clicar em relatório de atividades. Eu vou procurar aqui um ano, por exemplo, 6º ano, tá? Então, as atividades propostas que tem lá no SAS para os alunos, eu só tenho de ciências, língua portuguesa e matemática, tá? Então, são esses componentes que eu tenho lá para poder fazer atividade online. Então, aqui ele vai falar qual livro e qual capítulo. Então, eu vou ver lá Percebendo o Mundo. Vou ver relatório, tá? Eu estou em ciências, tá? Então, deste capítulo e deste tema, eu tenho 75% de média de acertos. E quem realmente finalizou, quem é que fez a atividade, quem ainda está fazendo e quem não iniciou. Então, eu tenho nessa turma um total de 21 alunos, tá? E aqui eu tenho um relatório. Depois, eu tenho dificuldades por turma. Então, aqui eu tenho todas as questões, as dificuldades, né? O número de acertos que eu tive por questão, tá? Então, ó, detalhes. Então, dessa questão, aqui eu tenho, então, as respostas e a explicação, tá? O aluno, toda vez que ele for fazer uma questão lá no portal, ele tem a possibilidade de ver também a explicação dessa questão, tá? Ele também consegue visualizar isso aqui. Então, depois eu tenho aqui um relatório de alunos que finalizaram a tarefa. Então, ó, eu tenho todos esses alunos que finalizaram a tarefa. O Eduardo Martins Cardoso, ele teve 58% de acerto e ele finalizou no dia 20 de março. Daí eu tenho um relatório e vai dizer quais as questões que ele acertou e quais que ele errou, ó. Ok? E depois, pelo que a gente está vendo aqui, dessa turma, somente esses alunos que finalizaram. Depois eu tenho os alunos que estão ainda em andamento, tá? Quando eu volto lá para cima, eu tenho, isso aqui é uma visão geral da turma, tá? Depois eu tenho uma visão de alunos. Então, eu posso ir aluno por aluno, ó. Ana Laura, ela não iniciou a atividade. O Arthur, ele está fazendo atividade. E o Eduardo, ele finalizou, ó. Vai aparecer o que, as questões que ele acertou, certo? Então, aqui a gente consegue visualizar, ó, ele iniciou no dia 20 e finalizou no dia 20, tá? Em andamento, ó. A Clara, ela iniciou no dia 20/3. Não vai aparecer as questões porque ela ainda está fazendo. E assim por diante. Ok? Vamos ver, então, agora de outro ano. Deixa eu ver aqui. Ver um lado ensino médio, tá?
Então, eu tenho 25 alunos em álgebra, por exemplo. Ninguém fez essa atividade, tá? Eu tenho aqui as questões e os alunos, tá? Ó, ninguém iniciou essa atividade. Se eu coloco aqui para o lado, ó, eu tenho o restante dos alunos, tá? Tenho as questões, os detalhes, as questões, ó, certo? Eu tenho, desta turma aqui, eu tenho esses componentes, ó. Ok? É a mesma coisa para os outros. Vamos voltar lá. Então, a gente viu que a gente tem o SAS ao vivo, o roteiro de estudos, o SAS TV, o livro do professor e o relatório de atividades, tá? Uma informação muito importante, tá? Os alunos, até o 9º ano, eles têm a ferramenta do Eureka. Para eles, as atividades lá no SAS se chama Eureka, tá? Que é tipo um joguinho, assim, que eles têm. Eles ganham moedinha, então eles vão entrar lá na atividade que a professora propôs. Depois eu vou mostrar para vocês a visualização do aluno, como é que ele visualiza. Então, ele vai ter as questões, ele vai adquirir algumas moedinhas no decorrer da realização das atividades, ele consegue comprar dicas, então é bem legal, ele é bem gamificado, tá? Já para o ensino médio, a gente tem a tarefa online, então é um pouco diferente do Eureka, tá? Então, os alunos do ensino médio enxergam de uma outra forma, ok? Depois, lá na página inicial do SAS Online, a gente tem algumas ferramentas, tá? Tipo material didático. Eu tenho o livro, eu tenho o Argumenta Aí, que é uma atividade de argumentação. Então, eu tenho vários temas, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Desempenho do Congresso em 2016. Se eu baixar, vai aparecer, então, a atividade, né? O tema, quem concorda, aí tem um textinho, e depois eu tenho quem não concorda. Então, eu posso estar fazendo uma atividade de argumentação com os alunos, né? É importante vocês darem uma olhada para ver se as temáticas estão de acordo com o que vocês estão trabalhando, ou daqui a pouco vocês querem fazer outra atividade, tá? Depois eu tenho o material adequado para BNCC, então eu tenho vários materiais de apoio, tem conteúdo adicional, tá? Vamos ver aqui, ó, material da BNCC. Então, não tenho nenhum material compartilhado ainda, tá? Mas aí vocês vão mexendo. Aqui tem alguns conteúdos extras, que é bem legal. Vou selecionar, então, para o 6º ano, ó. Língua portuguesa. Então, eu tenho algumas atividades extras que eu posso estar fazendo com eles. Depois eu tenho a Pratique Redação. Então, eu tenho algumas sugestões de redação, ensino médio, eixo temático, eu posso colocar direitos humanos, ó. Certo? Então, eu tenho várias opções de redação. Tá vendo? Olha que legal. Tem muita ferramenta, tá? Depois, eu tenho aqui as avaliações. Então, eu tenho o sistema de avaliação, eu tenho o banco de questões, tenho provas e gabaritos, tenho a plataforma de avaliação também. Então, isso aqui é muito legal, tá? E assim por diante, tá? A gente tem várias ferramentas aqui para poder utilizar, certo? Então, gente, eu acho que é isso. Eu acho que vocês mexendo na ferramenta, vocês vão conseguir aí ter uma visão mais ampla e ver aquilo que serve para vocês ou não, tá? Tem muita ferramenta legal. Eu acho que vocês podem utilizar muito o SAS TV, porque tem muitos vídeos de aulas. Vocês podem assistir a aula antes e daqui a pouco complementar dentro do que foi dito. Então, eu acho que é bem legal, tá? Depois eu vou mandar um vídeo para vocês com o olhar do aluno, como é que o aluno enxerga o SAS, tá? Então, acho que vai ser bem legal usar essa ferramenta, tá bem? Muito obrigada, até mais!